A respeito desse assunto, que é o Pedro Costa Júnior, que é doutor em ciência política. Professor, é um prazer te receber aqui no ICL Notícias mais uma vez. Bem-vindo. Obrigado, Gabi. Satisfação revê-la. Prazer estar com o Rodrigo e com o Chico Sá, o maior brasileiro de todos os tempos. Ô, garoto! Isso é que é publicidade boa. Eu falei isso na abertura do programa hoje, que é o maior dos maiores. Eu faço coisa. Boa, eu tenho amigos. Bom demais. Agora, Pedro, a gente mostrou essa imagem de 2017 que foi importante a gente resgatar para mostrar como, dependendo, né? Veja só como o curso da história levou o clã Bolsonaro e a própria extrema-direita, né, a defender agora direitos humanos porque convém para tentar salvar o pai da prisão ou tentar amenizar a situação, visto que a defesa do ex-presidente vê que não tem alternativa, que realmente vai ser uma condenação. Resta saber se vai conseguir algum tipo de atenuante, né? É isso, Gabi. Como diria um barbudo do final do século XIX, um filósofo político que o Rodrigo conhece bem, tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso é uma coisa que a extrema-direita não consegue resistir num prazo menor do que outros movimentos, é o tempo. O tempo ele desnuda a extrema-direita, né? O rei está nu. Veja, esse julgamento do Bolsonaro, que vocês estão cobrindo aí, eu estava acompanhando aqui, né? Cobrindo com tantos detalhes, que tem sido chamado também o julgamento mais importante do século XXI, que tem a atenção de toda a mídia internacional, da comunidade internacional como um todo. Serão dezenas e dezenas de jornalistas cobrindo aqui amanhã o início desse julgamento. Não? Ele é uma espécie de exemplo para o mundo. Ele vai ser um julgamento exemplar justamente na era em que nós estamos vendo as grandes ameaças às democracias, ou como o clássico, né, dos professores de Harvard, que estiveram aqui no Brasil recentemente, aqui no ICL, no Roda Viva, como as democracias morrem. Esse julgamento ele é uma lição para a resistência das democracias, para as democracias não morrerem, as democracias ocidentais, sejam elas centrais ou periféricas, não padecerem no século XXI. Então, veja, nós pegamos, por exemplo, a capa da The Economist, agora, né, a última capa da The Economist, que são as tábuas sagradas do liberalismo econômico, a revista mais respeitada do ponto de vista do mercado, né, da economia de mercado, e que tem uma tradição muito grande. Né, os britânicos, os ingleses, eles têm aquela visão ainda ultramar, né, marítima do mundo, né, da era vitoriana. Então, poucas vezes a capa vai ser um país periférico, e poucas vezes na história foi o Brasil. Nós tivemos lá o Cristo decolando, uma época, no Lula 2, depois tivemos o Cristo para baixo, na época do lavajatismo, naquela crise, e agora nós temos o Bolsonaro de Viking. Né? Parece até, enfim, também o último livro do nosso amigo Jamil Chad, né? Mas qual que é a importância, a relevância de uma revista como a The Economist chamar a atenção para isso? Que esse julgamento é um julgamento que tem uma relevância global, ele não é um julgamento local, ele é um julgamento que é olhado por todo o sistema mundo nesse momento, e sobretudo pelas democracias, e sobretudo pelas democracias ocidentais, porque este recado que será dado, se o Brasil é capaz de resistir à sua democracia e dar, como eles disseram, um exemplo, aquela que já foi a maior democracia do mundo, historicamente, os Estados Unidos, e que ainda se enxergam como a maior democracia do mundo, se o Brasil ele consegue dar esse exemplo agora, esse é um exemplo global, que depois pode se repetir, inclusive, nos Estados Unidos, pode se repetir em El Salvador, onde o discurso é cada vez mais frágil, o exemplo da ultradireita, agora o sujeito lá tem que cortar o cabelo de acordo com o presidente, pode se repetir na Argentina, onde o Milei já está sendo apedrejado nas ruas. Então, veja, nós estamos falando de um primeiro grande exemplo que pode se tornar universal. Então, eles não resistem ao tempo, Gabi, e nós estamos numa página histórica, todos os dias já são páginas históricas, né, Rodrigo? Mas é uma página histórica realmente. Agora, é muito interessante você trazer essa leitura, professor, porque eu ia justamente puxar aqui um artigo do Jamil Chad no UOL, né? Ele publica na coluna do portal UOL falando desse esforço, apesar, né, desse esforço da defesa do Jair Bolsonaro,
de querer internalizar o julgamento, puxar essa discussão no âmbito dos direitos humanos, apesar de toda a hipocrisia, é isso que está acontecendo, mas a comunidade internacional está observando muito bem tudo o que está acontecendo. Esse artigo do The Economist é, talvez, essa revista britânica, né, olhando para isso e colocando na capa. É muito importante isso que você traz. E quer saber como é que o Brasil, né, vai reagir em relação a isso. Qual que vai ser o resultado desse julgamento? O mundo todo está com o olhar voltado para isso. E que não deixa de ser uma testagem, uma espécie de testagem da credibilidade, da democracia também brasileira, e combatendo o autoritarismo no momento, né, que está se levantando contra uma tentativa de golpe, e também muita gente fala em golpe fracassado, também corroboro com isso, no dia 8 de janeiro. Então, está na coluna também do Jamil Chad. Esse artigo eu acho importantíssimo, isso que ressalta o professor. Diga, Rodrigo. Não, eu ia perguntar para o professor, ele citou, né, ao longo da história, né, a democracia dos Estados Unidos é muitas vezes apresentada como um exemplo, nos cursos mesmo de ciência política, ele sabe bem, né, o estudo da Constituição, a maneira como foi feita a Constituição dos Estados Unidos, né, o rompimento com a Inglaterra, a construção que se deu ali. A gente olha aqui para o Brasil e talvez não valorize tanto o que foi a construção que veio em 1988, né? Nem sempre a gente dá a devida valorização. Porque, olha, se o Brasil está conseguindo fazer essa defesa da democracia, é muito menos devido a boa parte da sua elite econômica, que em geral se bandeou para o lado do Bolsonaro e já está bandeada de novo para o lado de um candidato que promete até anistiar ou indultar, se for candidato e se ganhar, e muito mais porque houve um certo arranjo de forças democráticas e tal, que construíram a Constituição, construíram algumas instituições e tal. Como é que você vê isso, né? O que explica, afinal, que o Brasil, o país que a gente mesmo vê como periferia do Ocidente, e né? Tá na periferia, apesar da importância econômica, geopolítica e tudo, mas durante muito tempo visto como a periferia do Ocidente, consegue colocar anteparos à extrema-direita e não está fazendo isso, por um lado, revolucionário, mas defendendo a Constituição. É quase que assim, um liberalismo extremado. Assim, vamos defender radicalmente a democracia e botar na cadeia, inclusive, general, almirante e um ex-presidente. O que explica essa virada num país que sempre foi visto como periferia do capitalismo, um país com dificuldade institucional, né? Com sempre acordões entre suas elites? É interessante mesmo observar esse fato, não? Ô, Rodrigo, nós vamos precisar de um podcast aqui para responder essa questão, mas eu vou ser sintético, né? Eu prometo. É verdade. Veja, a nossa Constituição, a Constituição cidadã, né? Eu tenho certeza que todos os dias o Chico acorda e ele sauda o doutor Ulisses Guimarães, né? Com certeza. Tem esse papel histórico tão importante nessa Constituição, na liderança dessa Constituição. Nós temos aí dois momentos, né? A partir do momento que ela foi fundada, e é uma Constituição das mais avançadas do mundo, e um segundo momento, que a partir do momento que ela foi fundada, tudo que as elites brasileiras, que o Gessé tanto esmiuça para nós todos aqui, o professor Gessé Souza, faz é tentar destruir essa Constituição. É tentar destruir justamente a cidadania que essa Constituição proporciona. O tempo todo nós estamos vendo isso ser feito. O último capítulo da destruição, da tentativa de destruição da Constituição Cidadã, foi o avanço do bolsonarismo, foi a chegada do bolsonarismo e o avanço do bolsonarismo. É uma clara tentativa exatamente desse sonho democrático. Ali foi, essa Constituição, ela era uma utopia democrática, é uma utopia cidadã, é uma utopia que precisa se realizar, que tem que ser defendida e que precisa se realizar. E que é uma utopia real, de certa maneira, nós podemos dizer, porque ela dá lastro para nós enfrentarmos um momento como esse, em que o Brasil, como muito bem colocado pela Gabi, se torna um exemplo para o mundo. Veja, o Jamil Chad, ele tem uma expressão, né, interessante, que o Brasil ele está sempre 2 anos depois do que acontece nos Estados Unidos. Então, lá a extrema-direita foi eleita em 16, depois foi eleito aqui no Brasil em 18, lá eles tiveram o Capitólio, 1 ano depois nós tivemos aqui a tentativa de golpe, fracassado em Brasília. Então, a gente vai espelhando, né? E justamente por causa dessa Constituição Cidadã, que você coloca tão bem, Rodrigo, nesse momento, nós podemos nos antecipar a esses 2 anos que nós estamos sempre atrasados
e que tem muitos exemplos com relação aos Estados Unidos, nós estamos na linha de inversão. E a comunidade internacional percebeu isso. Essa capa da The Economist, não é só The Economist, você abre todos hoje os jornalões do mundo, Le Monde, New York Times, The Guardian, todos os grandes jornais ocidentais do mundo, eles estão chamando a atenção para esse julgamento. Porque eles sabem que no momento que nós estamos vivendo da crise da hegemonia americana, ela se mistura com a crise da democracia americana. E que esse exemplo que o Brasil dá, como disse a reportagem do The Economist, é o exemplo que vai para salvar os Estados Unidos. Porque o que a nossa Suprema Corte hoje faz, o nosso Supremo Tribunal Federal faz, a coragem, a independência do poder que ele tem, é o que não tem nos Estados Unidos. Aonde a Suprema Corte, ela se acovarda diante de Trump e ela não combate os excessos de Trump. Então, através da nossa Constituição Cidadã, desse momento que nós temos a Suprema Corte agindo de maneira independente, e que nós temos também um governo atuante, né, com a liderança com o presidente Lula. Você disse, nós somos um país da periferia do Ocidente. Claro, nós somos o Sul Global, nós somos um país do Sul Global, que está se movendo. E nós temos um presidente que não é um presidente com uma relevância regional apenas, mas o presidente Lula é um presidente de uma relevância global, é um dos grandes líderes do mundo. Então, essa conjunção de fatores coloca, Rodrigo, o Brasil numa vitrine que futuramente pode ser um exemplo para os Estados Unidos sem nenhum devaneio, sem nenhum exagero, sem sabe, nenhuma utopia, e pode ser um exemplo para outros países da América Latina, certamente. Como eu citei aqui, todo mundo foi para El Salvador da extrema-direita. Agora já está mais complicado defender, e cada dia vai ser mais complicado defender o Bukele. Ou a mesma coisa com relação à Argentina. E esses caras vão ter que prestar conta. Bukele, Trump, Milei, todos eles vão ter que sentar, Netanyahu, eles vão ter que sentar no Supremo Tribunal. E o exemplo pode ser dado agora. Muito bom. Muito bom, Excelente. Você quer comentar? Dá tempo mais uma aí? Claro. Opa, não, o Pedro traçou um bom cenário internacional, como o Brasil é visto no momento, como exemplo. E aqui no nosso terreiro, Pedro, o que você acha que a reação política, o Congresso ameaça com lei de anistia, como é que você acha que vão ficar aí as placas aí com uma condenação, com um carimbo de Bolsonaro condenado? Você acha o que é que teremos de grandes alvoroços, digamos assim, na política? Ô, Chico, me parece que é um momento interessante para o campo democrático, né? A extrema-direita está batendo cabeça, ela está perdida. Veja, vocês comentavam aí, né, os movimentos do Rodrigo, desculpa, o Rodrigo comentava os movimentos do Tarcísio, né? O Juca Kfouri hoje de manhã falou que o Tarcísio parece uma biruta de posto, né? Sim. E isso não é só o Tarcísio, isso se aplica a todos esses governadores pré-candidatos à direita. Porque qual que é o movimento que tem sido feito, Chico? Bolsonaro, ele não vai apoiar ninguém. Nesse momento, esse é o movimento que está sendo feito, né? O primeiro candidato deles é Jair, o segundo é Messias e o terceiro é Bolsonaro. Ele não vai apoiar ninguém que não seja ele mesmo, e ele não vai ser candidato, ele vai estar preso, e ele está inelegível, então ele não vai ser candidato, mas ele vai levar isso até o final, ele não vai apoiar ninguém que não seja ele ou alguém do clã Bolsonaro, da família Bolsonaro, dessa primeira milícia bolsonarista, né? Ou seja, a família dele. Então, ele não vai apoiar esses... E eles estão percebendo, esses outros governadores e candidatos da extrema-direita. Veja, o Zema, que é a maior vergonha que Minas Gerais já produziu, meu estado querido, né? Ele está se expondo. Ele foi no Roda Viva, né? Se expôs, passou por humilhações, ele está dando entrevistas em todos os lugares, ele vai a todos os canais, e ele lançou a pré-candidatura dele. Por quê? Porque ele viu que não vai ter a bênção de Bolsonaro. Ele viu que não vai ter a unção de Bolsonaro. A mesma coisa o Ratinho Júnior está fazendo. O Ratinho Júnior publicou um post agora, semana passada, dizendo o seguinte: é preciso virar a página. É preciso virar a página com relação ao quê? A Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso e vai ser inelegível. E ele sabe que não vai ter a unção de Bolsonaro. Ele sabe que não vai ter a bênção de Bolsonaro. Quem ainda sonha com isso? Quem sonha com isso é o governador de São Paulo aí, é o Tarcísio, que vai ser rifado. Ele não vai ter a bênção de Bolsonaro, a não ser que aconteça um desenho muito difícil, mas o Bolsonaro não tem isso nos projetos dele. Isso não passa pelo Bolsonaro. O Tarcísio tem uma grande chance de virar um novo Dória.
ele ser um traidor do bolsonarismo e ser isolado do ponto de vista do Bolsonaro. Então a estratégia é o seguinte, eles vão com o Bolsonaro até o final, essa estratégia, e vão dizer que essa eleição, Chico, eu fecho aqui para não me estender, essa eleição foi ilegítima. Essa eleição foi legítima porque o candidato, que era para ser candidato, e que era, ele foi impugnado. Uhum. Então eles não vão reconhecer o candidato vencedor, que se desenha, né? Tem muita água para correr debaixo do rio, mas se desenha para uma reeleição do presidente Lula. Logo, isso abre um espaço para uma intervenção da Casa Branca, do Departamento de Estado, dos Estados Unidos, como eles fizeram na Bolívia, ao não reconhecer a eleição do Morales, colocar a Inês lá no lugar, que depois foi achada numa cama box, quando tudo foi esclarecido, fugindo, como eles fizeram com o Maduro, ao primeiro lançar o Guaidó, depois não reconhecer a eleição deles. Então, há um alinhamento hoje entre o Departamento de Estado americano, entre o trumpismo, entre o MAGA e os setores da ultradireita bolsonarista estadunidense. Agora, quem vai ser rifado? Quem perde? Quem vai bater cabeça? Vai ser a direita e a extrema-direita, que não é a família Bolsonaro. Todo esse resto. Eles estão começando a bater cabeça e isso vai piorar nos próximos dias. Muito professor, bom. Sempre um prazer te receber aqui no ICL Notícias, o professor Pedro Costa Juran, tirando todas essas dúvidas. É um pouco olhando para o horizonte, né, professor? A gente ainda vai conversar muito por aqui, porque pode vir ainda sanções dos Estados Unidos e por aí vai. Então a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, Gabi. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.